Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente em sua vida e na vida de toda a sua família. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que é fascinado, no bom sentido do termo, pelos eventos escatológicos. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E caso você já seja cristão, caso você seja evangélico, o nosso desejo é que você possa ser edificado, você possa crescer espiritualmente através do estudo das profecias bíblicas. E se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Jesus, ou a segunda fase, de forma mais clara, mais específica, sobre a vinda de Jesus em glória. Ontem nós explicamos sobre os propósitos, sobre os objetivos dessa vinda de Jesus em glória. E como você sabe, antes de nós iniciarmos a aula, geralmente nós trazemos uma recapitulação, nós relembramos o que vimos com duplo objetivo. O primeiro é para que as pessoas que por algum motivo não assistiram ao programa, algumas pessoas têm enviado mensagens dizendo que só assiste o programa um dia sim, outro não, porque trabalha, às vezes são plantonistas. Então, nós recapitulamos para que essas pessoas possam, pelo menos, ter uma ideia daquilo que nós estudamos. E o outro objetivo é para nós reforçarmos, relembrarmos, recapitularmos, para que aqueles que assistiram ao programa possam relembrar e possam fixar o aprendizado. Estamos fazendo o possível, tudo o que está ao nosso alcance para facilitar a sua compreensão. Estamos trazendo slides, estamos mostrando os mapas, os gráficos, com o objetivo de facilitar a sua compreensão. Nós vamos, antes de relembrarmos a aula de ontem, nós vamos voltar para o mapa escatológico para saber que período é esse que dá-se-á a segunda fase da segunda vinda de Cristo, Então, esse mapa escatológico já estamos trabalhando já vários programas. Então, nós já explicamos sobre a ressurreição dos justos, já explicamos sobre o arrebatamento da igreja, já explicamos sobre o tribunal de Cristo, já explicamos sobre as bodas do Cordeiro, explicamos sobre a grande tribulação e dissemos aqui que enquanto a igreja estiver no céu participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, o mundo estará enfrentando a grande tribulação. No final da grande tribulação ocorre exatamente a batalha do Armagedon e Jesus virá exatamente nesse momento aqui, nesse período onde estiver sendo travada lá em Israel a batalha do Armagedon. Então, dentro da interpretação pré-milenista e pré-tribulacionista, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Por que pré-milenistas? Porque cremos que Jesus virá antes do milênio, depois é que Jesus implanta o milênio. E nós somos pré-tribulacionistas porque cremos que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então, de acordo com essa interpretação pré-milenista e pré-tribulacionista, a vinda de Jesus ocorre em duas fases distintas. Uma antes da grande tribulação, que é para arrebatar a igreja, e a outra depois da grande tribulação, onde Jesus já vem com a igreja. No programa hoje, nós vamos mostrar pelo menos 10 diferenças entre a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento, para a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é a vinda de Jesus em glória. Então, o evento que estamos estudando não é arrebatamento, já estudamos isso há semanas anteriores. Estamos estudando exatamente esta segunda fase, que é a vinda de Jesus em glória, que ocorrerá quando? Depois das bodas do Cordeiro, para quem estiver no céu, e depois da batalha do Armagedon ou da grande tribulação, para quem estiver aqui na terra. Ontem nós falamos sobre os propósitos.
sobre os objetivos dessa vinda de Jesus em glória. Vamos recapitular? Nós vimos aí pelo menos 6 propósitos ou 6 objetivos da vinda de Jesus em glória. Primeiro, Jesus vai ressuscitar os mártires da grande tribulação. Aqueles servos de Deus que morrerem durante a grande tribulação irão ressuscitar nessa ocasião, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. Vimos que o segundo propósito é salvar a nação de Israel, que estará nesse momento na batalha do Armagedon, cercada pelos exércitos das nações confederadas, que estarão lideradas pelo anticristo, e Jesus vem exatamente em socorro dessa nação de Israel. Vimos que o terceiro objetivo é julgar as nações vivas, que é tema de programas posteriores, né? Jesus vem para julgar essas nações, para decidir quais são os povos e quais são as nações que irão adentrar no reino milenial. Vimos que, em quarto lugar, Jesus vem para prender Satanás, porque durante o milênio, durante o reinado de Cristo aqui na terra, Satanás estará preso. Em quinto lugar, nós vimos que Jesus vem para lançar o anticristo e o falso profeta. As duas bestas do Apocalipse serão lançadas no lago de fogo, serão lançadas vivas essas duas bestas lá no lago de fogo. E, finalmente, nós vimos que Jesus vem para implantar o reino milenial. Claro que essas imagens aí, conforme já dissemos ontem, é meramente ilustrativa. É claro que quando Jesus voltar, a terra não estará assim maravilhosa como um paraíso, porque haverá muitas guerras e muita destruição. Mas Jesus vem exatamente para implantar o milênio, o seu reinado aqui na terra, que nós cremos que é um período de tempo literal. E como nós anunciamos, como nós dissemos, nós vamos explicar hoje qual é a diferença, ou algumas diferenças, entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Mas antes eu gostaria de explicar que nós não devemos dizer primeira vinda, segunda vinda e terceira vinda. Não. Só são duas vindas. A primeira, Jesus veio como homem, você sabe disso. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. A segunda, ele virá ainda no futuro. Então, nós dizemos assim, primeira fase da segunda vinda, que é arrebatamento, e segunda fase da segunda vinda, que é a vinda de Jesus em glória. Então, nós vamos mostrar hoje pelo menos 10 diferenças entre essas duas fases da segunda vinda de Cristo. Então, antes, volta, por favor, vamos mostrar aqui essa imagem preparada pela equipe de arte, né? Então, de um lado aí você vai ver, à esquerda da sua tela, a imagem do arrebatamento aí, né? É claro que isso é uma foto meramente ilustrativa, não é? Eu particularmente acredito, ou por que não dizer, nós acreditamos que será muito rápido e não vai dar tempo as pessoas verem a igreja subindo, não, tá certo? Não vai dar tempo ver o pai e a mãe subindo, não vai dar tempo. Será muito rápido, será repentino. Mas é uma foto aí meramente ilustrativa para mostrar o arrebatamento e salvos subindo. Na outra imagem, abaixo, que coisa interessante, não colocamos aí, a equipe de artes não colocou a mesma imagem. Por que não colocou? Porque na segunda fase, Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. Conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 4, Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Então está aí, à sua direita, à direita da sua tela, essa imagem, claro, meramente ilustrativa, não é? Jesus descendo, com quem Jesus vem, nós dissemos ontem, Jesus vem com os santos anjos e vem com a sua igreja. E abaixo está aí o Monte das Oliveiras, não é? Que quem estiver em Jerusalém, quem estiver em Israel, vai ver visivelmente, com os olhos, seus próprios olhos. Mas quem estiver em outras partes do mundo, verá através das redes sociais, tá bem? Então, através dos meios de comunicação. Então, nós vamos mostrar hoje pelo menos 10 diferenças, tá certo? Eu não sei se haverá tempo de nós falarmos sobre as 10 diferenças. Se houver tempo, nós explicaremos as 10. Caso não seja possível, nós poderemos deixar para concluir o assunto amanhã. Mas acredito que haverá tempo sim, porque é assunto já prático
E prepara aí o seu celular para você fotografar, tá certo? Porque tem as referências, tem os textos bíblicos. Não queira anotar porque não dá tempo, tá certo? Mas pelo menos as referências. Vamos lá a essas 10 principais diferenças. Primeira diferença é que o arrebatamento será precedido de sinais ou pelos sinais. Quais são esses sinais, professor? São os sinais que nós já estudamos em programas anteriores. Está no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus falou sobre diversos sinais que ocorreriam no mundo antes da sua vinda. Então, Jesus falou sobre fome, Jesus falou sobre epidemias, Jesus falou sobre guerras, sobre rumores de guerras, Jesus falou sobre falsos cristos, falsos profetas, sobre perseguição ao seu povo, que nós inclusive estudamos no programa. Perseguição tanto ao povo judeu quanto aos cristãos. Jesus falou sobre o aumento da iniquidade e falou sobre o esfriamento do amor. Mas nós falamos sobre outros sinais também, que foram preditos pelos apóstolos, como a apostasia, como a extrema corrupção dos últimos tempos, como o surgimento de escarnecedores. Tudo isso aí nós estudamos. Então, antes que venha o arrebatamento, o que é que vai ocorrer no mundo? Os sinais. Então, o arrebatamento será precedido destes sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Mas, e a vinda de Jesus em glória? O que é que vai preceder a vinda de Jesus em glória? Juízo, julgamento. Inclusive, eu quero ler esse texto, está em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29, onde Jesus diz, e Jesus estava se referindo aqui ao período tribulacional, ao período da grande tribulação. Aí Jesus diz, capítulo 24, versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então, isso ocorrerá em que período? Muito bem, no período da grande tribulação. Então, o que é que precede, o que é que vem antes do arrebatamento? Os sinais dos tempos do fim, que já estamos vivendo hoje. Mas o que é que ocorrerá antes da vinda de Jesus em glória? Virá julgamento, virá o juízo de Deus através daquelas 3 séries de juízo ou de julgamento que ocorrerá na grande tribulação. Nós já estudamos aqui a abertura dos 7 selos, o toque de 7 trombetas e o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Esta é a primeira diferença entre arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Segunda diferença é que o arrebatamento será invisível. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. É algo muito rápido. Quando o apóstolo Paulo falou sobre esse evento, Paulo disse assim, olha, é no momento de onde vem a palavra átomo, uma divisão de tempo indivisível, que não dá para dividir o tempo. Então será instantâneo, será muito rápido. As pessoas costumam mandar a pergunta, professor, será que vai dar tempo nós ouvirmos o toque da trombeta? Creio que não. Professor, será que vai dar tempo a gente, quem não for arrebatado, ver as pessoas sumindo? Não acredito nisso. Professor, será que será algo que o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração dos crentes, como que preparando, e as pessoas vão estar sentindo assim uma alegria, como que diz assim, é hoje, vai... Não acredito em nada disso. Acredito que será, glória a Deus, um momento, eu já citei isso aqui, né? Um momento inesperado dentro do esperado. Como assim, professor? O senhor pode explicar melhor? Posso. É o que ocorreu no capítulo 2 de Atos. Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram lá no cenáculo, orando, buscando a Deus. O que é que estavam fazendo? Muito bem, esperando o revestimento de poder. Mas quando o médico Lucas foi registrar isso no capítulo 2 de Atos, o que foi que ele disse? Ele disse assim, de repente, ou seja, foi algo inesperado dentro do esperado. Então, nós estamos aguardando Jesus voltar a qualquer momento. Então, acredito que será um momento assim,
em que nós estaremos nas nossas tarefas diárias, cada pessoa estará executando as suas tarefas normalmente, e de repente, repentinamente, as pessoas vão desaparecer. Então, Paulo disse que isso é muito rápido, disse, num momento, num abrir e fechar de olhos, e não será possível ver. Não. O que vai perceber, claro, as muitas catástrofes que ocorreram no momento do arrebatamento, né? Muitos acidentes ocorrerão porque os cristãos que estiverem pilotando motos, dirigindo seus veículos, né? Sei lá, se tiver um avião pilotado por 2 crentes, inevitavelmente a aeronave vai cair, né? Então, mas não vai dar tempo às pessoas verem os crentes desaparecer. Será algo muito rápido, que não vai dar tempo, será algo invisível. Não, ninguém vai ver nem Jesus, Jesus não será visto no arrebatamento, e ninguém vai ver os crentes subindo. Então, só vai perceber o desaparecimento dos crentes. Mas e a vinda de Jesus? A segunda fase, como será? Aí será diferente, será visível. Eu vou ler esse texto, capítulo 24 de Mateus, eu já li o versículo 29, mas eu quero ler o versículo de número 30. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus, eu me emociono quando eu falo disso, porque haverá as pessoas que estarão olhando para cima, né? Jesus descendo, e nós teremos uma visão privilegiada. Nós estaremos vendo de cima a baixo, nós estaremos vindo com Cristo. Então, essa segunda fase será visível. Todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Veja o que diz Mateus 24, versículo 30. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, em outras palavras, todas as nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nós vamos perceber que será algo visível, né? Essa segunda fase, a vida de Jesus em glória, será visível. E todas as pessoas terão oportunidade de ver, né? Como eu já expliquei, alguns verão a olho nu, né? Serão testemunhas oculares, quem estiver lá em Israel, e as pessoas que estiverem do outro lado do mundo poderão ver através das transmissões, através dos meios de comunicação, porque Jesus virá exatamente quando estiver sendo travada em Jerusalém, lá em Israel, a batalha do Armagedon. Então haverá, com certeza, equipes de reportagens do mundo inteiro que estarão lá para fazer a cobertura, né, desta guerra, dessa batalha lá em Israel. Terceira diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória é que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Professor, como é que nós podemos saber disso? Que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Nós já dissemos aqui que a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre os homens, da qual a igreja está isenta. Então, observe, por exemplo, eu vou ler esses 2 textos. Então, lá em Apocalipse, por exemplo, capítulo 6, versículo 17, diz assim, isso é grande tribulação. A partir do capítulo 6, grande tribulação. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esse período aqui da grande tribulação é o período da ira de Deus. Mas vamos ver o que é que Paulo diz lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de número 9 e 10. Paulo diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, Filho com F maiúsculo, falando de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, se a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre o mundo, sobre os pecadores, sobre os incrédulos, e Jesus vem para nos livrar da ira, então é sinal que a igreja não estará na terra. Eu quero ler ainda outro texto, está em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
Quando foi que ele ofereceu-se? Quando ele veio como homem. Ele foi à cruz para tirar os pecados de muitos. Aí diz o texto ainda, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então Jesus vem para livrar a igreja da grande tribulação. Ele vem antes que tenha início os 7 anos de tribulação. Como já dissemos, existem 3 escolas distintas de interpretação. Nós cremos da escola pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início o período da ira de Deus sobre a terra. Mas e a vinda de Jesus em glória? Quando é que ocorrerá? Consequentemente, depois da grande tribulação. Vamos abrir a Bíblia? Abrir a tela, por favor, desculpe. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 14, que é exatamente aquele texto que nós já explicamos aqui. Então, a terceira diferença, não é? É que o arrebatamento será antes da grande tribulação e a vinda de Jesus em glória será depois da grande tribulação. Então, em Apocalipse, capítulo 1, é a aparição do Cristo ressurreto a João na ilha de Patmos. Capítulos 2 e 3, as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. Capítulo 4, a visão do trono da majestade. Capítulo 5, a visão de um livro selado com 7 selos. Capítulos 6 a 18, grande tribulação. No capítulo 19, Jesus desce. Aparece o texto ali, ele montado num cavalo branco. E nós já dissemos aqui, no céu não tem cavalaria e no céu não tem animal. Mas aquele cavalo branco fala da sua realeza, do seu poder, porque os grandes reis, os grandes imperadores montavam cavalos. Então é nesse sentido. Então capítulo 19, a partir do versículo 11, o texto diz, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então veja que ocasião é essa que Jesus vem? No capítulo 19, depois da grande tribulação, que terminou quando? No capítulo de número 18. A quarta diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória é que Jesus vem buscar os santos. Esse momento glorioso, esse momento esperado, que todos nós sentimos alegria, não é? Ou pelo menos devemos sentir alegria quando falamos na vinda de Jesus. E há um texto lá na carta de Paulo aos Filipenses, que é muito maravilhoso esse texto, onde Paulo diz assim, ora, desculpe, eu estava lendo em Efésios, é Filipenses, capítulo 3, versículo 20, agora sim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós esperamos onde? Esperamos ele vir do céu. Então, a quarta diferença, Jesus vem buscar os santos, como Jesus prometeu. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. E a vinda de Jesus em glória, como será? Então, Jesus já vem com os santos. Veja que a quarta diferença é essa. No arrebatamento, Jesus vem buscar os santos. Estamos esperando ele nos buscar. E a vinda de Jesus em glória, Jesus já vem com os santos. Vamos ler esse texto lá de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 14. Desculpe, nós vamos mudar aí, tá? Por favor, é capítulo 14, versículos 4 e 5, houve uma falha aí, tá certo? É Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 5, faremos essa correção amanhã, tá bem? Aí diz, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Então, isso é a vinda de Jesus visível, gloriosa, onde ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. No versículo 5 diz, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azael. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então veja que no arrebatamento Jesus vem buscar os santos. Na vinda de Jesus em glória, ele virá com os santos. Então, nós subiremos com Cristo no arrebatamento, seremos galardoados lá no tribunal de Cristo, iremos para as bodas do Cordeiro e depois nós desceremos com Cristo para reinarmos com ele aqui na terra durante 1000 anos. Bem, eu prometi que seriam pelo menos 10 diferenças,
Mas eu poderia acelerar, falar mais rápido, para explicarmos as 10 diferenças hoje. Mas achamos por bem falar de uma forma mais lenta, mais compassada, lendo os textos bíblicos, procurando explicar para facilitar a sua compreensão. É claro que eu sei que muitos que estão nos assistindo são teólogos, estudantes da Bíblia, conhecedores das profecias, dos eventos escatológicos, e eu poderia falar de forma acelerada e muitas pessoas compreenderiam. Mas levando em conta que grande parte dos que estão nos assistindo são pessoas que receberam Jesus há poucos dias, muitos que não têm conhecimento dos eventos escatológicos, preferimos falar de forma mais compassada, né? Então, hoje só apresentamos 4 diferenças. Se Deus permitir, se a igreja não for arrebatada, amanhã nós voltaremos a esse tema, recapitularemos sobre essas 4 diferenças e falaremos sobre as 6 diferenças amanhã. E amanhã faremos essa correção nesse texto de Zacarias, que não é capítulo 4, é capítulo 14, e os versículos 4 e 5 faremos essa correção, mas queremos já pedir desculpas aos nossos queridos telespectadores.